hora do nosso estúdio aberto, que recebe o vereador de Belo Horizonte, Irlan Melo, do Patriota. Você quer participar da nossa conversa? Pode enviar a sua mensagem com a sua pergunta ou observação, repetindo então o número do nosso WhatsApp 988-100-917. Você pode participar lá também no chat do youtube.com/O Tempo. E a área de escape do Anel foi inaugurada no início do mês de agosto, um mecanismo, para tentar evitar acidentes que quase sempre terminam em tragédia no trecho, entre os bairros Olhos d'Água e Betânia. O projeto foi desenvolvido pela BH Trans, a execução ficou a cargo da SUDECAP, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, obras que tiveram início em outubro do ano passado. O investimento foi de R$3,5 milhões de reais. Vereador Irlan Melo, boa noite, bem-vindo aqui à nossa conversa ao Estúdio Aberto. Boa noite, Adriana, boa noite, Luciano. Boa noite, vereador. Para mim é uma honra poder participar com vocês. E olha, Adriana, eu vi que a ouvinte já falou, mas eu também iria te dizer que você precisa nos informar o elixir da juventude, tá? Eu já te conheço há uns 5 anos e cada dia que passa você está mais nova, então tem que mostrar pra gente aí o que você tá arrumando. Pois é, viu, vereador? Quando eu descobri o segredo, eu aviso, viu? Muita gentileza do senhor, obrigada, viu? Bem, vereador, é o seguinte, essa área de escape do anel rodoviário tem gerado tanta polêmica, Era uma necessidade, a gente via diante de tantos acidentes, a gente via a necessidade de uma alternativa, de uma solução para tentar minimizar acidentes que acabavam em tragédia naquele ponto, principalmente ali na descida do Betânia. Mas, em contrapartida, o que a gente viu também são motoristas falando que ali não é uma área adequada para a área de escape e seria um outro ponto, enfim. O senhor foi muito, encampou essa luta, pela construção da área de escape do anel rodoviário. O que o senhor pensa, a respeito dessas múltiplas críticas e agora com essa área de escape, aquele era o melhor local também para ser implementado? Bom, Adriana, eu quero fazer um breve histórico para facilitar para os nossos ouvintes também sobre essa questão da área de escape. Eu sou nascido e criado ali naquela região, eu sempre vi os acidentes acontecerem ali. Infelizmente, nós tivemos um total descaso do poder público durante anos e anos, até que houve a concessão daquela via para a empresa Via 040, uma concessão de 30 anos prorrogável por mais 30, e, pasme, nenhum investimento previsto para o local. Nesse momento, nós buscamos alguma alternativa, e a primeira alternativa, que foi uma sugestão que nós demos, inclusive em fevereiro de 2017, ou seja, no início do meu primeiro mandato, foi a construção da área de escape. A princípio era algo inviável, inclusive porque é uma rodovia federal, mas nós criamos grupos de estudo, nós fizemos audiência pública, o prefeito se utilizou das documentações que nós tínhamos para ajuizar uma ação buscando a municipalização do anel, não conseguiu eliminar, e depois de várias e várias tentativas, a criação de grupos junto com o DENIT, com a NTT, com a própria Via 040, BH Trans, e aí eu consegui estar em Brasília e conversar com o ministro Tarcísio. O ministro Tarcísio, da época, se demonstrou muito interessado e disse que daria o aval para construir. Era importante esse aval porque a Via 040, ela como concessionária, não teria como impedir a realização, mas ela não faria. E aí foi feito um estudo, e esse estudo, é bom deixar muito claro que não foi feito por qualquer pessoa. É uma das maiores empresas especialistas nesse tipo de equipamento de segurança no mundo. E ela identificou 3 locais onde seria possível a criação da área de escape. O primeiro local mais adequado é onde foi construído, mas existem ainda 2 possibilidades mais para baixo. Agora, os especialistas que nós conversamos e que sempre estão debatendo o tema, dizem que aquela área ali, ela está sim no local adequado. Por quê? Porque quando o caminhão vai perder o freio, ele não começa a perder o freio logo ali no início, onde há o entroncamento, da 262 com a 040. Ele já vem lá de cima, lá do posto Chefão, já é uma descida muito forte.
tem um pequeno alívio ali depois do viaduto e depois continua descendo. Então, eu espero, Adriano e Luciano e ouvintes, que essa área nunca seja utilizada, mas também que não aconteça mais nenhum acidente no local. Agora, existe o projeto para as outras duas e no futuro, não é? Se essa aí não se mostrar adequada, o que eu não acredito, ela será adequada. Inclusive, nós tivemos uma pessoa que já quis testar essa área, né? Saiu em todas as mídias aí, e se for necessário, a gente vai correr atrás das outras duas. O senhor tocou num ponto aí que era justamente a minha pergunta. Então, há possibilidade de construção de outras áreas de escape? Muito se fala de uma que poderia ser construída ali logo abaixo aquele pacto de apreensão ali do Detran, que ali é um local em que ainda teria essa possibilidade, ou há essa possibilidade de construção, já que a gente tem muitas construções, muitas casas também que foram construídas ao longo do anel rodoviário. Então, existe essa possibilidade de construção de novas áreas. O projeto, Luciano, ele custaria R$150 mil para o município de Belo Horizonte. Na negociação, ele reduziu para R$99 mil e o projeto contempla a construção de 3 áreas. Então, é possível sim, mas temos que dar um passo de cada vez, né? Pensem comigo, nós não tínhamos nenhum equipamento de segurança ali. Agora nós temos um. É melhor um do que nada. Então, nós temos o primeiro passo. Agora, nós temos outras coisas para serem feitas. Nós temos o alargamento ali naquela ponte onde é o Madre Gertrudes. Nós temos o alargamento ali onde se passa por cima da Avenida Amazonas. Inclusive, hoje estava tudo congestionado ali. Nós temos lá no viaduto São Vicente, da Praça São Vicente. Então, existem outras obras. O problema é que ninguém até hoje enfrentou isso de verdade. Ninguém até hoje quis que isso fosse solucionado. Então, é possível e eu creio que isso ainda vai acontecer. Agora, em relação à sinalização, vereador, ainda é uma sinalização que precisa de reparos. O motorista, por exemplo, que precisa, né, que precisa acessar aquela área de escape, ele consegue identificar ou chegar até essa área de escape? A sinalização está ok? Excelente pergunta, Adriana. Desculpe. Inclusive, eu passei lá, tem mais ou menos uns 3 dias, e eu imaginava que a sinalização era provisória, mas não. A sinalização ela está definitiva, com placas indicativas. Então, na parte que você já sai ali da 040 entrando no anel, está totalmente sinalizado, está muito bem sinalizado. Eu não sei um pouco mais para cima antes do viaduto, porque eu não passei ali ainda, mas a parte interna, ali dentro do próprio anel rodoviário, está excelente. A sinalização está bem visível e eu tenho certeza que se houver necessidade, o caminhoneiro ou um carro que estiver desgovernado, ele tem condição de se salvar entrando na área de escape. Agora, mesmo com a área de escape, né, vereador, e aí a gente faz um apelo também para quem vai passar por ali, principalmente para o motorista, porque a gente sabe que logo após ali a área de escape, tem um trecho que é uma reta curta e que muitas vezes, ou em muitos acidentes, o que já aconteceu é que o caminhoneiro, o motorista imaginou que poderia parar por ali e não conseguiu e acabou provocando acidente mais para frente. Então, quem passar por ali vai ter que ter essa consciência. O senhor falou da sinalização, mas ele vai ter a consciência porque tem ali a área de escape para ele poder utilizar também. Ô Luciano, você tocou num ponto importantíssimo. A maioria dos acidentes que acontecem ali com carretas tem 2 fatores que são primordiais. O primeiro é a questão da sinalização. O motorista que está vindo de outro estado, de outra cidade, não conhece aquele local. Então ele não tem noção que ali é uma descida tão íngreme e que vai ter que utilizar o freio de motor. E aí ele começa a usar o freio normal e aí esquenta e de repente ele perde o controle. Então, a sinalização é muito importante. E a segunda coisa, que é algo que acontece com frequência também, é que os caminhões não respeitam a faixa da direita.
eles estão na faixa do meio ou na faixa da esquerda. Se eles estivessem na faixa da direita, com certeza reduziria também a questão dos acidentes. Então, é uma questão de educação de trânsito, é uma questão de imposição de multas mais pesadas e é uma questão de conhecimento também do traçado que é necessário para a gente evitar esses tipos de acidente ali no anel rodoviário. Achei muito pertinente essa colocação do senhor aí em relação à educação no trânsito, né? Porque como motoristas de carros comuns, vamos dizer assim, né? Carros pequenos, eu já transitei pelo anel rodoviário, eu confesso que eu evito transitar, sabe, Luciano, sabe, vereador? Porque eu tenho um pouco de medo mesmo né? Do próprio de acontecer algum acidente e tudo, e confesso que quando vejo logo um caminhão, parece que o caminhão acaba coagindo, né, o motorista. A gente fica sem saber, a gente dá passagem e logo a gente dá passagem para o caminhão passar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É aquela história, né, da gente dirigir sempre tenso, né? E isso é muito ruim. É verdade, e ali realmente é palco de muitos acidentes. Então, nós que somos da região, né, Adriana, quando a gente vê um caminhão, é como se tivesse acendendo uma luz vermelha imediatamente. Então, você percebe, peraí, mais para frente está seguro, então é melhor continuar. Não, mais para frente o trânsito está retido, então é melhor deixar esse caminhão passar, que eu não sei se ele vai ter condições de frear na hora que é necessário. Então, eu não conheço uma pessoa que passa segura ali no anel rodoviário. É um trabalho que precisa ser feito, né? É uma necessidade que os nossos governantes, principalmente no âmbito federal, consigam enxergar isso. Por quê? Porque não adianta nada, às vezes o prefeito quer fazer alguma coisa, dessa vez conseguiu, porque foi uma conjuntura de fatores, né? Um vereador precisou sair de Belo Horizonte para ir em Brasília, mas o ideal é que quem está lá em Brasília pudesse olhar aqui para o nosso anel rodoviário. Nós já temos tantas necessidades, né? E essa é a principal de todas, que é a necessidade pela vida. Precisamos manter a vida ali. E eu queria também, Adriana, eu sei que o tempo é curto, mas assim, hoje eu estou muito feliz porque eu consegui aprovar em segundo turno a Lei Municipal de Inclusão, que é uma temática do nosso mandato desde o início, e nós pegamos 60 leis que estavam esparsas, codificamos numa única lei para garantir o direito das pessoas com deficiência, para trazer mais cidadania para as pessoas com deficiência, para fazer com que elas possam participar mais da sociedade. Então, assim, hoje foi um dia de muita vitória para a gente lá na Câmara Municipal, e de vez em quando a gente sai no noticiário por coisas ruins ou não tão republicanas, mas quando tem uma vitória assim, eu gostaria de compartilhar com o seu público. E o senhor falou que são vários pontos, né, que vocês reuniram em uma única lei para essa garantia. O que basicamente a gente pode destacar para o nosso ouvinte que prevê essa lei que foi aprovada hoje? Então, veja bem, Luciano, você tem como eu disse, 66 leis, né? Existe uma regra de se ter um espaço para o cadeirante dentro do ônibus. Só que essa regra ela não estava muito bem especificada. É algo que a gente alterou. Por exemplo, no caso de agendamento prévio para uma pessoa com deficiência, você veja bem, vamos imaginar que uma pessoa com deficiência quer fazer uma consulta, né, num posto de saúde. O fato dele ter uma dificuldade na sua locomoção faz com que ele tenha muito mais dificuldade de ir lá para marcar. Então a gente estabeleceu ali que ele vai ter o atendimento prioritário, inclusive pelo telefone, né? A questão, por exemplo, do piso tátil. Quantos e quantos locais não são acessíveis? O conceito hoje não é que a pessoa tenha deficiência, mas o ambiente ele não está preparado para receber essa pessoa. E não é receber essa pessoa de qualquer jeito, é receber essa pessoa com autonomia. Imagina, por exemplo, um cego que quer assistir uma missa. A pergunta é, esta igreja está preparada para esse cego chegar sem precisar da ajuda de ninguém, conseguir se autodeterminar naquele local, conseguir assentar, ouvir? Uma pessoa surda, ela vai num culto, numa missa, ou vai numa palestra, numa reunião, existe um tradutor, um intérprete de Libras, para que ela possa participar daquele momento ali, com igualdade de condições com as outras pessoas. Então, assim, são várias questões que precisam realmente
ser levados a efeito. E esse projeto foi uma construção junto com os conselhos, com a OAB. Esse projeto foi uma construção com a casa lá, com os consultores da casa, com os próprios vereadores. Para vocês terem uma ideia, foram 8 substitutivos até a gente chegar. E ele é muito extenso, ele fala sobre transporte, saúde, fala sobre educação. Então, no futuro, nós podemos tratar mais desse tema. Acredito que ele vai ser sancionado na íntegra, porque houve um acordo com o governo para se tirar aquilo que no momento não poderia ser aprovado, e a gente pode tratar dessa lei em breve aqui na cidade de Belo Horizonte. Só para vocês terem uma ideia, são 154 artigos. Então, não é um projeto simples, é um projeto complexo, mas que vai ajudar muito a pessoa com deficiência na cidade de Belo Horizonte. Vereador, não podemos deixar o senhor ir sem antes falar sobre um projeto, até a pedido do nosso ouvinte, o Jorge Silva, lá do Santa Maria, de Contagem. Ele está falando, parabenizando o senhor, né, e aproveitando para que o senhor comente a aprovação também em segundo turno do projeto que proíbe a queima de fogos com barulho em Belo Horizonte. Um projeto que teve a autoria do senhor, junto com os vereadores Miltinho, CGE, do PDT, e Wesley, né, do PP. É um projeto que traz aí novidades em relação à queima e soltura de fogos. Adriana, nós não somos contra a beleza dos fogos. O que acontece muitas vezes é que fogos de artifício, eles causam muitos danos à salubridade pública. As pessoas com deficiência, autistas passam muita dificuldade, animais, existem casos de animais com ataques cardíacos durante a soltura dos fogos. Quer dizer, então, qual que é o objetivo da lei, o espírito da lei, que foi aprovada praticamente unânime na Câmara Municipal? É que os fogos com estampido ruidoso, aqueles que têm um volume de decibéis muito altos, eles serão proibidos na cidade de Belo Horizonte. E aqueles fogos que produzem uma beleza plástica, produzem aquela iluminação, eles prosseguem. Mas nós queremos evitar o que acontece muitas vezes na cidade de Belo Horizonte. Animais que ficam desesperados com a altura dos fogos. Crianças que não conseguem dormir, ficam muito agitadas, têm que tomar remédios. Fogos que são soltos, por exemplo, próximo das regiões hospitalares. Então, e outra coisa, esse projeto, nós discutimos com a indústria dos fogos, nós fomos na FIENG, nós discutimos com os movimentos, tanto da causa animal quanto da pessoa com deficiência. Então, assim, é uma construção para melhorar a qualidade de vida de todos, e não simplesmente de uma parcela da sociedade. Vamos continuar com a beleza dos fogos, mas vamos também preservar, né, a saúde das pessoas com deficiência, dos autistas, dos idosos, dos enfermos e dos animais. Vereador Irlan Melo, conversando com a gente aqui. Vereador, obrigada, viu? Até por estender um pouquinho aqui o nosso tempo. Vereador tem um compromisso aqui daqui a pouquinho e espero não termos atrasado o senhor, tá, vereador? Mas o espaço está aberto aqui sempre para o senhor. Para mim é uma honra, um privilégio estar sempre aí na Super, e eu quero desejar muito sucesso para vocês, e estamos sempre à disposição, e não atrapalhou não. Aqui nós estamos bem organizados e com vocês é prioridade sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador.